Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pequenos Corações, Grandes Decisões, Pastor Lucas. Pastor Renan, que alegria estarmos aqui com a nossa liderança, toda a diretoria do Clube de Aventureiros da Associação Brasil Central e do Posto Missionário, esse claro. Povo maravilhoso, os nossos líderes, capelães, conselheiros que fazem as nossas crianças se aproximarem da palavra de Deus e de Jesus, Pastor Lucas. Com certeza, nós temos 142 clubes, são 3.839 aventureiros e cada vez estamos crescendo mais para a glória de Deus. Amém. E nós estamos aqui, pastor, com convidados para lá de especiais para conversar com a galera aí, com a nossa turma, com os nossos diretores. Quem são esses convidados especiais, pastor? Para esse podcast, Pastor Lucas, nós fizemos 2 contratações de peso. De peso. Lendas. Quem será? Quem será? Vamos descobrir? Se apresenta, eu apresento. Vamos lá, quem começa primeiro? Vamos. Pode começar, pastor. Vamos começar então? Então, ele, que por muito tempo nos liderou, deixou um legado maravilhoso em toda a divisão sul-americana. Eu vos apresento Pastor Udolciso Kowski, minha gente. É isso mesmo, olha aí. Obrigado. Um privilégio poder estar aqui, saber que eu sou também um cara de peso, entendeu? Isso é muito bom. Eu como aventureiro, digo sempre o seguinte: ser aventureiro é o melhor jeito de ser uma criança feliz. Decore isso, já sabe metade do que vai acontecer no podcast hoje. Cara, que sensacional, Rapaz, hein? gravou aqui, ó. Se prepare, porque cada podcast você vai perceber uma aula inesquecível, então tome nota. Você vai poder agora anotar algumas lições preciosas. E temos aqui também ele. Quem é ele? A autoridade de todo o centro-oeste do Brasil, o nosso diretor do Ministério de Aventureiros, Pastor Carlos Peter Cadu! Salva de palmas! Salva de palmas! Ao grande Uma Cadu! honra estar aqui com vocês, que são meus braços fortes aqui nesse campo super especial, e saber que eu não tenho tanto peso como o pastor Dolci, mas estou aqui nessa mesa também presente, tá Você bom? vai chegar lá. O tempo vai levar você chegar lá. A cadeira que baixou não foi do pastor. Deixa eu ver como é que tá aqui a cadeira. Segura aí, segura Aqui a cadeira baixou, mas foi a dele que baixou. Quem tá mais pesado aí? É verdade, é verdade. Pastor Renan, nós vamos conversar um pouquinho nesse primeiro podcast, depois de apresentar os nossos convidados. Nós vamos falar sobre a importância da diretoria do Clube de Aventureiros com um olhar especial para a questão espiritual dos nossos clubes. Isso é muito importante, Pastor Lucas. Na verdade, não só é importante, mas é o nosso principal foco. Levar as nossas crianças e também os seus familiares para o céu. Por isso, desse podcast, para nós conversarmos, trocarmos experiências, a fim de ajudar você que está aí na ponta a conseguir levar as nossas famílias rumo à Canaã Celestial. E com certeza, nós precisamos olhar dentro dos olhos de cada um de vocês e agradecer, porque nós temos visto o bonito trabalho que toda essa diretoria tem realizado. Amém. Pastor Renan, a gente Amém. vê os nossos Amém. aventureiros felizes, né? Hoje nós percebemos que a nossa realidade aqui, nós temos o maior número de aventureiros dessa região. Amém. Então a gente tem visto um crescimento e a gente tem visto a dedicação dos nossos diretores associados, secretários, todos que estão acompanhando aí, os conselheiros, instrutores. Gente, que maravilha é nós estarmos juntos. E agora, Amém. Pastor Renan, já vamos lançar a pergunta aqui para os nossos convidados? Sempre. Então, vou mandar essa pedrada aqui para os 2 pastores, vocês com as suas experiências. Qual é a principal diferença, Pastor Lucas, de ensinar espiritualidade para crianças e adolescentes? Porque a gente está próximo ali de 2 ministérios, né? Aventureiros, faixa etária mais infantil, e os bravadores que pega ali pré-adolescência e adolescência. Qual que é a diferença e qual é a importância de ensinar crianças rumo ao céu, que é o nosso grande objetivo? Exatamente. Né? A nova geração a conhecer do amor de Jesus, a andar com Jesus. Por que é tão importante? Vamos deixar eles responderem. Vai nessa, meu irmão. Essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar o pastor Dolci responder essa daí, por favor. Aí sábio, É que, na verdade, as crianças de 6 a 9,
elas são completamente diferentes das crianças de 10 a 12 e dos adolescentes de 13 a 15. Né? E nós tratamos com esses 3 grupos. Mesmo o próprio clube de aventureiros, a gente pode dividir em 2 grupos, que são 6, 7, 8 e 9, que também é uma diferença gritante, talvez. É mais diferente ainda os 6 e 7 para 8 e 9 do que o de 10, 12 para 13 e 15. A gente acaba tratando tudo meio junto nos aventureiros, mas, na verdade, tem grande diferença. No caso das crianças, de 6 a 9, a espiritualidade para elas é mais através do exemplo. Elas não têm muita cognição, ou como eu posso falar assim, racionalidade para explicar coisas que são intangíveis, como fé, como salvação, como coisa assim. Mas elas podem aprender sobre amar a Jesus, como amam aos pais. Né? Então, no caso das crianças, é mais elas verem, se a gente pode reduzir assim, verem a religião na vida dos adultos. Então, como os adultos expressam a religião, é como elas mais ou menos aprendem como tem que ser. Então, no caso dos adolescentes, a gente tem mais uma série de, além de seu exemplo, também tem, está escrito aqui, veja como é que está aqui, fé, isso e tal, porque eles já têm mais maturidade. Né? Veja, a gente diz assim que Deus é o nosso Pai Celestial. Isso aí, para uma criança de 6 a 9, é fácil de entender. Só que se o pai dela for um alcoólatra, que bate nas crianças, que bate nos filhos, que bate na esposa, etc., e aí eu falo para ela, Deus é como um pai, ela tem uma coisa assim, como é que é? Como é que explica isso? Então, por isso, dentro do Clube de Aventureiros, a gente tem que ter bastante cuidado em fazer o trabalho, e por isso que dentro do Clube de Aventureiros, a gente também sabe que o Clube de Aventureiros não é um jardim de infância, ou não é uma creche. O Clube de Aventureiros, ele é os pais junto com os filhos, porque a gente acaba ensinando a religiosidade, ou a fé, ou a esperança, a Bíblia e a espiritualidade para os dois, para pais e para filhos. Muito bom. E lembrando que nessa idade os meninos têm como herói os pais, que na idade do desbravador ele vai perdendo, é o líder, é o professor, aquela coisa toda. Então, isso que o pastor Dolci falou é de suma importância que a família esteja presente. Eu sempre costumo dizer que nenhum líder substitui o poder de um lar presente. Nenhum líder substitui o poder de um lar presente. Então, o diretor pode fazer um monte de coisa, se a família não estiver acompanhando no Clube de Aventureiros, a gente não vai ter o sucesso como a gente imagina. Né? Exatamente. Pastor Renan, é por isso que nós trabalhamos não somente com a criança. O nosso olhar não está apenas no aventureiro, mas, claro, na família, né? Com o objetivo de conduzir essa família ao conhecimento da cruz, ao conhecimento do plano da salvação e, claro, fazer de Jesus alguém que eles vão se relacionar, passar a conviver e, claro, com certeza, serem abençoados através do ministério do Clube de Aventureiros. Exatamente, pastor Lucas. Isso tem que ficar muito claro, porque o foco do clube não é a criança apenas. Temos que frisar isso, porque o pastor Dolci mencionou ali, né, que o clube não é uma creche, o clube não é uma escola, o clube é ali um complexo familiar com um único objetivo, né, que é até redundante, mas a gente precisa repetir o óbvio, levar famílias para o céu. E foi muito interessante, achei a fala do pastor Cadu, do pastor Dolci, que eles mencionaram o exemplo como um fator muito decisivo na fé da criança. É por isso que o foco é na família. Porque não adianta a gente criar um ambiente do céu no clube, sendo que lá no lar ele vai ter essa dificuldade, né, de entender. Por isso que a família... Fica fácil a gente entender a importância da parte espiritual no Clube de Aventureiros por causa do próprio logo. Eu não sei se dá para pegar aqui o logo aqui, né? Tá ali o logo dos Aventureiros. O logo tem uma família, tem um caminho e tem a cruz, né? Então esse logo nós participamos dessa criação desse logo faz alguns anos atrás na Conferência de Associação Geral, e o objetivo é justamente fazer. Não é assim, é uma família que está brincando na natureza.
uma família que está passeando na montanha. Não, nós temos um propósito, que é levar a Jesus. Por isso que o patrono do Clube de Aventureiros, você sabe qual é o patrono do Clube de Aventureiros? O patrono do Clube de Aventureiros é João Batista. Então, se o líder quer saber qual é a função dele no clube, a função dele no clube é a mesma função de João Batista na história do cristianismo, quando veio Jesus. Então, o trabalho de João Batista era levar as pessoas a Jesus. Não era trazer para ele, para ser ele e tal. Era apresentar Jesus. Então, o trabalho do Clube de Aventureiros é apresentar Jesus às nossas crianças e aos pais. De maneira, claro, adaptada à idade, né? Claro que não vai ser, vou estudar lá Daniel e as profecias do Apocalipse ou coisa assim, mas de uma maneira que a criança entenda. Então, o João Batista, ele não era assim considerado muito importante. Ele estava lá no deserto, ele usava umas roupas mais simples, etc., né? Mas ele fez um papel fundamental. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias. E o Clube de Aventureiros prepara o caminho para que as crianças aceitem a Jesus. Ela talvez não aceite com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Talvez vai aceitar depois, quando for desbravador. Alguns até aceitam quando tem 9 anos. Mas a função é preparar o caminho. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente não pensa assim, bom, o que eu vou fazer com os aventureiros e tal, o que a gente faz? A gente faz atividades que vão fortalecer esse preparo para ele aceitar a Jesus. Como é que eu vou querer que ele ame a Jesus? Do mesmo jeito que eu amo a Jesus. Eu vou amar Jesus de tal jeito que ele vai querer me imitar. Por causa dessa história, que a gente sabe, de 6 a 9 anos, os heróis deles são os pais, então eles refletem os pais. O diretor do Clube Aventureiros não pode tomar o lugar do pai. Se o diretor fica assim, todo mundo me chama lá, você aqui é meu pai não sei o quê, você é meu pai. Não, você não pode. Você é a minha mãe, você não pode. Você está ali só como um auxiliador. Né? E aí, no final das contas, o que acontece? João Batista perdeu a cabeça. E é o que acontece com os diretores do Clube Aventureiros. No final das contas, eles perdem a cabeça. Por quê? Porque ele preparou tudo, e aí daqui a pouco o menino pulou para o Clube dos Bravadores, e aí esqueceu de aventureiro, esqueceu de mim, esqueceu de tal. Ele está numa outra fase, mas você fez o principal, que é preparar, endireitar o caminho para ele aceitar Jesus. Isso é de uma importância tal que João Batista, não sei se vocês consideram João Batista um profeta muito legal, muito bom, etc., né? Porque ele não foi como Isaías, né? Não foi como Jeremias, etc. Mas Jesus disse, dos nascidos de mulher, não há maior do que João Batista. Então, a função de um diretor de Clube Aventureiros, a função de alguém que está na liderança de Clube Aventureiros é importantíssima. Posso dizer aqui, é mais importante até do que o diretor do Clube dos Bravadores. Por quê? Porque ele vai preparar o caminho. O diretor lá dos Bravadores vai quase como colher. Né? Mas quem prepara, talvez não tenha tanta honra, talvez não seja tão lembrado, talvez não tenha tantos seguidores no Instagram, o que seja, mas ele está fazendo o asfalto, né? A base para que essa criança e essa família aceitem Jesus. Um detalhe ali, né, que a gente não pode esquecer, você vai olhar o logo, você vai sempre lembrar disso. O Clube de Aventureiros, ele é a extensão da família e não o contrário, tá? Ele é a extensão da família. Tem gente que inverte isso daí. Então, o Clube de Aventureiros, não é a salvação de... Não. Primeiro, nós começamos na família e o clube é uma ferramenta para ajudar a minha família. Não espere que o Clube de Aventureiros faça tudo pelo seu filho se você não está conseguindo fazer muita coisa. Estou falando para os pais, mas só para a gente ter isso em mente, que o clube é uma extensão da família. Excelente, hein, pastor Renan? Quantas lições preciosas a gente pode extrair, porque aí você já entendeu o seu papel. Nós não estamos aqui simplesmente para que a reunião lá aí do seu clube de aventureiros seja só mais uma atividade de recreação, onde as crianças vão brincar. E não tem problema brincar, né, pastor Renan? As crianças precisam brincar, elas precisam da recreação saudável, mas nós precisamos lembrar o nosso papel, uma vez que nós estamos na função de liderança. Uma vez que você é um diretor de clube, uma vez que você está na diretoria do clube, você precisa olhar tudo que nós fazemos e pensar, assim como o pastor Udolci muito bem colocou, né? Eu vou preparar esses meninos, essas famílias, e vou apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. Né? Amém.
É isso aí, Pastor Lucas. Nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio do podcast Pequenos Corações. Grandes decisões. E o nosso foco nesse primeiro episódio foi dar um panorama geral para você, da diretoria, como trabalhar o foco e a espiritualidade do clube, né, Pastor Lucas? Perfeitamente. Então você está onde você está e não é por acaso. Deus chamou você para essa função, Ele tem capacitado você, o Espírito Santo vai continuar guiando você e essa ferramenta, esse podcast, é para te ajudar, trazer algumas instruções. Através de cada episódio você vai aprender novas coisas para você aplicar no seu clube. Então fica com a gente e nós nos vemos no próximo encontro.